Estamos aqui para mais um episódio do programa Eu Tô Elas e aqui é assim, a gente gostou, a pessoa tem algo para falar do profundo do coração, para ser usada por Deus, tem repeteco. Então eu tô aqui com a Linda Dutra novamente e a gente vai fazer a seguinte pergunta para ela. Quem que é usado por Deus? Você está sendo usado por Deus? Eu estou sendo usado por Deus? O que a gente precisa para ser usado por Deus? Esse é o tema do nosso episódio. Estou aqui de novo com a Linda Dutra, que é estudante de letras na UFMG, uma menina super preciosa do Senhor, cheia do Espírito Santo. E dessa vez a pergunta é outra, né? Muitas vezes as pessoas querem ser usadas por Deus, às vezes são sem nem saber. Mas quem que o Senhor usa? Existem pessoas, na verdade, que são mais especiais ou menos especiais para Deus? Como que funciona isso? E isso tem falado ao coração da Linda. E eu quero saber um pouquinho do que o Senhor tem ministrado no seu coração, Linda. Me conta. Obrigada, Cris, pelo convite. É muito bom ter um espaço para falar disso, né? Porque eu vejo que é um dilema que existe na igreja, que quantas vezes já não foi, na verdade, um dos maiores dilemas do meu coração, né? A gente crescer, tá ali com os irmãos do convívio e a gente vê que tem pessoas que são, assim, usadas assombrosamente pelo Senhor, né? De uma forma fantástica, pessoas cujos dons são muito nítidos, cuja fluidez é muito nítida. E às vezes a gente olha para aquelas pessoas, né, e a gente é abençoado, mas gera também algo no nosso coração de, nossa, eu nunca poderia ser Será mais. que isso é para mim, né? É. Será que algum dia isso vai funcionar para mim ou que eu vou ficar só aqui no meu cantinho? Como é que vai ser isso? É, exatamente, a gente fica, nossa, isso não é para mim, né? O fulano de tal, não. Tem um dom ali que foi escolhido para essa pessoa. Não tem como, assim, eu me comparar a isso. Não tem como fazer parte da obra do jeito que essa pessoa faz e tal. E eu vejo que tem duas vertentes, parece, né? Que esse tipo de pensamento gera na gente. Primeiro pode ser um comodismo, né? A gente fica assim, não, Deus que escolheu o fulano de tal, ele não me escolheu, então eu não preciso, às vezes, buscar tanto, não preciso me dispor tanto assim, porque isso é para pessoas específicas. E um outro é exatamente isso que você comentou no início, que parece que a gente fica com a impressão de que Deus tem um senso de favoritismo, né, para alguns dos filhos dele. Mas a gente vê que isso não é verdade se tratando do Senhor. Ele chama o povo dele, ele chama todos os filhos dele para colaborarem na obra. E Deus não tem filhos favoritos, né? Ele tem filhos íntimos. Sabe o que eu penso, Linda? As pessoas às vezes também, elas não entendem as prioridades. Porque nós nascemos para adorar ao Senhor. É o nosso primeiro chamado, é adorar ao Senhor. E se você não está adorando, não está buscando, não está... aí é difícil você ser usada, porque você não está cheio daquilo que o Senhor... Ou, não, às vezes Deus vai te usar, mas não da forma que poderia. Então, a gente precisa também ter essa compreensão do Senhor, né? Como, onde, por quê, buscar dele essa questão de ser usada. Eu estava te contando que, inclusive, sempre foi um dos meus dilemas também. Tipo, eu nunca imaginei que eu pudesse ser chamada, ser reconhecida como pastora, mas era algo que eu já fazia que era natural, que era pastorear vidas. Então as pessoas confundem muito. Eu também, eu não quero ter um programa, não é, mas veio de Deus, igual você estava me contando da sua profissão. Então eu creio que o Senhor quer mesmo que a gente esteja com o coração aberto. Não, isso que você falou é tão importante, que o ser usado, ele vem depois de conhecer o Senhor, né? Primeiro você vê quem Ele é, primeiro você se apaixona, passa a se relacionar com Ele, e aí sim Ele, né, nos equipa e nos chama para fazer parte do reino dele. Mas primeiro vem esse amor, vem esse contato no íntimo, e só depois que a gente pode transbordar o que Ele tem colocado no nosso coração, né? E às vezes a gente vê os nossos irmãos assim fazendo coisas maravilhosas para Deus, e a gente esquece que para um momento grandioso, né, seja... não falando nem de alcance mesmo, mas um momento grandioso por si só acontecer, tiveram tantos outros pequenos e constantes da pessoa buscando o Senhor, aqueles que ninguém nunca vai ver, dela lendo a palavra, dela derramando o coração diante dele, para que aí sim ele pudesse, né, esvaziar a pessoa dela mesma, encher ela do Espírito Santo, e é natural, né, que ela seja usada.
Exatamente. Me conta uma coisa, na sua vida, por exemplo, hoje você tem isso nítido? Como o Senhor quer te usar ou como Ele tem te usado? Ele tem falado ao seu coração? Como que é isso, usar uma jovem para abençoar essa nova geração? Às vezes a pessoa fala, mas será que eu tenho dons? O que que a gente precisa? Como que isso arde no seu coração? Legal essa pergunta. Eu acho que assim, o Senhor, ele tem colocado no meu coração, né, situações específicas no meu dia a dia onde Ele quer que eu seja usada. Mas o primeiro vem a se conhecer Ele mesmo, né? É muito legal. Tem um livro até que eu já li que chama O Deus que Destrói Sonhos. Comecei a ler esse livro, Mentira. eu dei pro Natan de presente. E aí eu dei uma roubadinha no livro, falei, Natan, eu vou ler seu livro. E comecei a ler esse livro. E tô achando super legal. Não, é bom simples, demais. né? Uma linguagem simples. Pequenininho, impactante. E eu lembro que tem uma parte desse livro que fala assim, primeiro você fala, eis-me aqui. E aí depois o Senhor te conta do processo pelo qual Ele vai te levar. Então, primeiro relacionamento, depois essas ações mais práticas, né? E eu tenho sentido que a minha trajetória com Deus tem sido completamente assim. Primeiro você conhece a Deus, e aí depois você conhece o que Ele tem para você fazer. Então, à medida que eu caminho, Ele vai me revelando, né, aquilo que ele tem para mim, vai dando sensibilidade também pra gente, né? Para escutar a voz do Espírito Santo no nosso coração. Eu vejo assim que Ele coloca muito no coração, no meu coração em relação à escrita, por exemplo. Então, é algo que eu busco fazer intencionalmente, né? Para o Senhor. Também tá com, por exemplo, lá na minha igreja, Luzeiro, eu sirvo com os pré-adolescentes e assim, é um dos meus maiores privilégios poder falar do Senhor para eles, né? Acompanhar o crescimento deles. Eu tenho visto assim, Ele identificando mesmo essas áreas que Ele deseja me usar, mas é um processo. E Ele não chega pra gente com um contrato, né? Tipo assim, me siga e aí você vai fazer isso, isso e isso. Pra gente pensar, não, quero ou não quero. Uhum. Ele chega, esse é meu filho. É igual eu falo no Antigo Testamento, né? Quando vai ter o êxodo, né? Coma do cordeiro até as vísceras. Aceite o meu filho completamente, sem fazer divisão dos atributos dele. E aceitando o meu filho, aí eu vou te levar para uma jornada maravilhosa. E você vai fazer parte do meu plano de reconciliação com a criação, que é tremendo, né? E o que você falou no início, antes da gente começar, eu achei que é de grande valor, que é o seguinte, a gente se dispor. Se você se dispõe, você fala, Deus, olha, de mim eu não tenho nada, eu não dou conta, ou a minha carne está indo contra, mas eu sei que o Senhor quer me usar, eu sei que é possível, eu estou aqui só abrindo meu coração e me dispondo. Deus faz. Porque não é sobre nós, é sobre Ele, sobre o que Ele vai fazer. Nós somos simples instrumentos, né, linda? E é tão lindo ver que Ele tem prazer em fazer isso, né? Que não só a gente acaba às vezes dando mais trabalho na obra que Ele poderia fazer sozinho, mas Ele tem prazer em nos ensinar, prazer em nos trazer para fazer parte disso, né? A gente estava conversando sobre aquela passagem que o Senhor queria fazer de Israel uma nação de sacerdotes, mas isso requer muita disposição, né? Requer a gente deixar mesmo para trás as nossas escamas, aquilo que nos impede de ter intimidade com o Senhor, para que Ele transforme o nosso coração. E muitas vezes, na verdade, a gente não quer isso. E aí entra no que a gente estava falando, não é que Deus tem filhos favoritos, mas Deus tem filhos que fazem dele favorito, que priorizam ele. E aí esses filhos Ele chama para a intimidade, Ele torna deles sacerdotes mesmo, né, que vão poder trazer Ele para o mundo, mas isso não é uma coisa para uns ou outros, isso é uma coisa para todos. Está disponível. E se a gente está disponível, Ele vem assim, de uma forma tremenda, forte, e quebranta o nosso coração e realiza o que Ele tem pra gente. E a gente precisa entender que o Senhor quer nos usar aonde a gente está, em qualquer lugar, através de um sorriso, através de um abraço, de uma palavra, né? Não é assim, Deus é muito leve, Ele é muito simples, as pessoas complicam muito. Então, se a gente se dispõe, é Ele que vai fazer, e a gente vai ser aquele instrumento ali nas mãos dEle, e muitas vezes a gente nem vai saber que a gente foi usado. Por quê? Porque não é sobre nós, né? Não é sobre nós. Então isso é muito lindo mesmo. Agora me conta uma coisa, a pessoa que está ali do outro lado e está começando uma caminhada com o Senhor, está querendo ser usada, mas não sabe nem por onde começar, ou o que você diria para ela? Qual o conselho como uma menina que está sendo muito usada nessa geração, nessa nova geração, que é uma geração inclusive difícil, né? Que tem
vários achômetros, várias certezas, onde o ego é muito... É quase que louvado, né? O ego. Exatamente, eu sou, né? Eu sou, eu posso. O que você diria para essa pessoa que está começando uma caminhada, seja ela jovem ou não, e está querendo ser usada pelo Senhor, está querendo ser transformada para isso, com esse fim? Olha, eu estou aqui para servir, eu quero ser usada. Primeiro eu diria que alegria que você está com o coração nesse estado, porque é o melhor estado que seu coração pode estar, o melhor lugar onde seu coração pode estar, querendo se entregar para o Senhor e ser usado por Ele. Então, primeiro é isso, é uma alegria para a igreja inteira, né? Quando alguém chega nesse estado de entrega para o Senhor. Também diria para ter zelo. Acho que a partir dessa alegria que a gente fica, duas coisas importantes. Tenha zelo, porque é natural, a nossa trajetória com o Senhor é sempre um crescimento. Você não precisa ter chegado no topo X ou Y para começar a ser usado. Você precisa ter zelo pela palavra, Amém. Entender que ela pertence ao Senhor e a gente não pode relativizar ela. Mas a partir do momento que o Espírito Santo vai operando isso no seu coração, você já pode ser usado. E entender também que existe, né, um senso de urgência. Deus urge em agir. Jesus está voltando. A Bíblia fala, né, filhinhos, é chegada a última hora. Desde que Jesus subiu, o fim dos tempos começou e ele está cada vez mais perto de se concretizar para a volta de Jesus. Então, existe um senso de urgência. Existem pessoas perecendo. Existem pessoas que precisam da resposta que você carrega. E você pode oferecer isso, sabe? Tendo assim, um temor do Senhor para oferecer isso, para derramar o que Ele tem derramado na sua vida. Quando a gente recebe a grande comissão, né, lá em Mateus, é muito legal, porque a gente lê, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura e fazer discípulos, mas no termo original é um gerúndio, na verdade, não é ide. Assim, né, claro, a palavra ela é perfeita, mas no sentido de que no original é indo. Indo faça discípulos, né, indo pregar o evangelho. Então é uma trajetória. Enquanto você está caminhando com o Senhor, indo, cumpra esse chamado. Igual a Cris falou, né? Você não precisa chegar num lugar específico. Onde você está, você já pode ser usado. E enquanto você for indo, Ele vai te levando nesse relacionamento com Ele mesmo. E aí o Espírito Santo vai transbordando no seu coração. Então, primeiro, que alegria. Amém. Né? Ver pessoas que querem ser usadas pelo Senhor. Segundo, tenha zelo. E terceiro, entenda que é urgente. É urgente a obra. Jesus está voltando. E não tem privilégio maior do que fazer parte disso tudo que Ele está fazendo na Terra, de preparar a vinda dEle. Amém, que lindo. Obrigada, querida. Você edificou a minha vida, então tenho certeza que você vai edificar muitas vidas através desse episódio, viu? Amém. Obrigada. Eu quero agradecer a você que está aí do outro lado, que o Senhor te abençoe, que você seja usada, se disponha que Ele vai fazer, não é sobre você, nem sobre mim, é sobre Ele. E quero agradecer ao SciFresh, nosso patrocinador, agradecer a 8 Filmes que está aí do outro lado e a você. Fiquem com Deus. Tchau.